Deu para perceber, a voz está um pouco assim. Isso aqui não é de acordar agora, não. Isso aqui é de garganta inflamada mesmo. Tô com anti-inflamatório aqui, caso fique ruim. Mas se não tiver dando para entender muito bem, vocês me avisem, vocês me parem. Eu sempre entro com o celular também para poder ficar olhando pro chat, qualquer coisa que aparecer, porque às vezes eu tô no computador, no notebook, explicando a matéria e eu não tô enxergando nada que tá vindo no chat. Então eu entro no celular ao mesmo tempo para ficar olhando pro chat caso alguma coisa pinte. A quinta-feira é dia de aula de História do Brasil e na semana passada, na semana retrasada, perdão, porque na semana passada eu estava sem internet, a gente estudou todo o contexto da Europa no momento de fuga barra transmigração da corte para cá. E hoje a gente vai estudar esse momento de chegada e o que vai mudar no Brasil com a vinda do período joanino, né? A chegada do chamado período joanino. A gente vai dar uma mergulhada, perdão, no que isso significou. Então, só para a gente relembrar, eu estava falando na última aula da vinda meio atabalhoada da corte para cá e da maneira como, mesmo que a saída tenha se dado no improviso, o plano de vir para cá já era um plano muito antigo. Então, a ideia de que foi uma fuga desenfreada é uma ideia ruim, ela não é uma ideia boa. Na hora que Napoleão mandou invadir, aí a família real ficou desesperada e teve que sair e dar seu jeito. Mas o plano já estava em ação há muito tempo. Então, o plano já existia, muito embora a saída tenha sido, sim, atabalhoada. Eu gosto desse slide aí, que ele é uma charge antiga, e ele representa esse momento aí de final do século XVIII, iniciozinho do século XIX, que é o momento que o antigo sistema colonial, com toda a sua lógica de controle, de dominação, ele vai eventualmente acabar. E para o Brasil, o início da independência, o fim da colonização se dá não em 1822, ele vai se dar a partir de 1808, com a vinda da corte para cá. Então, ao mesmo tempo que a corte se amuava na jornada pelo mar, livre dos perigos da guerra, navegando em direção a um destino incerto na América, aqueles que ficaram em Portugal, eles foram obrigados a enfrentar um outro destino, uma iminente invasão militar. Então, eita nós. No agitado dia 29, mal a esquadra real sumia no horizonte, já se podiam avistar as primeiras fileiras de soldados franceses nos contornos de Lisboa. Uma proclamação do general francês, ela foi então afixada, prevenindo os habitantes da entrada do exército e garantindo proteção. O general fala: moradores de Lisboa, viveis sossegados em vossas casas, não receeis coisa alguma do meu exército nem de mim. Os nossos inimigos e malvados somente devem temer-nos. O grande Napoleão, meu amo, envia-me para vos proteger, e eu vos protegerei. E assim, na manhã do dia 30, entra triunfalmente em Lisboa o general Junot, com seu séquito de oficiais, desfilando pelo Rócio, acompanhado por cerca de 6.000 soldados, que era um pouquinho mais da metade do contingente original que saiu da França. Muitos morreram de fome, muitos morreram por causa de uma epidemia de febre e de diarreia, e outros foram assassinados ou feridos por camponeses no caminho de Lisboa. Porque o camponês, historicamente, é isso. É uma classe maravilhosa que não leva desaforo para casa. Então, muitos deles mataram os soldados franceses no meio do caminho. O estado da tropa era lastimável. A galera estava descalça, rota, estropiada, exausta, faminta. Toda essa gente se espalhou pela cidade, não escapando até as igrejas ou capelas, cujos santos e altares se viram servir de cabide para armas e mochilas de soldados. Boa parte da tropa se alojou no Palácio de Mafra, que eu citei semana passada. Quanto ao general Junot, ele fez o seu quartel-general na casa do barão da Quintela e confiscou vários bens da casa real e da nobreza, tomando toda a frota real, de carruagens, bestas e cavalos do palácio, assim como as propriedades e os bens daqueles que fugiram. O general, sem demora, emitiu a sua primeira proclamação, afirmando que a ocupação ela representava uma ação de apoio ao príncipe regente, porque o príncipe regente teria declarado guerra à Inglaterra, então o Junot estava ali para salvar
o reino do príncipe, que era irresponsável. Era um joguinho de faz de conta que não durou muito tempo. Para a gente poder de fato falar da corte aqui, o clima virou rapidamente e logo em dezembro Napoleão começa a praticar sua repressão. Está proibido portar armas, as atividades de pesca vão ser controladas para evitar qualquer fuga ou comunicação com a Inglaterra, impunha-se aos habitantes a contribuição de 40 milhões de cruzados, são proibidos ajuntamentos, tudo que pudesse causar alvoroço, é proibido música, é proibido o toque dos sinos da Ave Maria, tiros de canhão determinavam o momento que podia sair de casa e o toque de recolher de noite. Enfim, o Natal de 1807 foi uma tristeza em Lisboa. Ninguém cantou as matinas e as igrejas ficaram fechadas. Mas o pior ainda estava por vir. No início de fevereiro de 1808, enquanto do outro lado do oceano, Dom João era homenageado pelo governo da Bahia, em Portugal se anunciavam novos tempos. Já o imperador francês, que finalmente percebeu que Dom João fugiu, mudou as regras do jogo. Ele fala: o príncipe do Brasil, abandonando Portugal, renuncia a todos os direitos de soberania desse reino. A Casa de Bragança oficialmente não reina mais em Portugal. Muita gente vai tentar fugir de Portugal, muita gente vai tentar se salvar, mas para aqueles que permaneceram, tentaram fazer insurreição no Porto, tentaram bater de frente com os franceses 3, 4, 5 vezes. A população saía na rua com garfo na mão, faca, panela, para trocar soco, mas não adianta. Bater de frente com a França era uma parada diferente. O fato é que a partida da corte, um elemento essencial para a engrenagem do antigo regime, colocou Portugal numa situação bastante inusitada. E nesse terreno arenoso das representações políticas, dominava a ambivalência entre um sentimento de abandono e a mística da salvação. O imaginário das camadas populares, fiel à monarquia simbólica, começa a se sublevar contra o invasor, tentando conduzir uma nova cruzada. Aí estavam cosmologias cruzadas, as quais na longa duração eram agora relidas. O estandarte de Santa Cruz foi destinado a arvorar Portugal, e os franceses assumem no imaginário o lugar do muçulmano infiel, que deveria ser derrotado, como lá nas cruzadas foram derrotados pela dinastia dos Borgonha, que dá início à fundação de Portugal. Assim, Portugal entra na trilha da modernidade. O caminho foi tortuoso, marcado pelo peso de concepções herdadas de outros momentos. O que se aguardava era um Salvador, que viria redimir esse reino. Esse, porém, não se aproximava muito da figura de Dom João, porque na imaginação romântica, esse posto, a despeito de ser ocupado por esse príncipe, continuava até por conta da lenda que rodeava o tema. Mas vamos voltar ao oscilante Dom João. Depois de 54 dias no mar, em 22 de janeiro de 1808, a embarcação Príncipe Real atraca em Salvador, onde permaneceria por um mês, seguindo depois para o Rio de Janeiro e lá aportando no dia 8 de março de 1808. Atrás dele, e aos poucos, vão chegando os outros navios. Para comemorar esse feito, ainda em alto mar, Dom João ganhou um belo presente. O brigue Três Corações foi ao seu encontro carregado de mantimentos e muitas frutas tropicais. Entre cajus e pitangas, a colônia americana abria as portas para receber o príncipe português. Uma história de enredo único. O império agora dirigido a partir da sua colônia. As coisas andavam de ponta cabeça. Então, no dia 22 de janeiro de 1808, que era uma sexta-feira, Dom João e parte da sua corte chegam à colônia de Além-Mar. Coincidência ou não, o príncipe regente foi obrigado a fazer uma parada transitória na primeira cidade que os portugueses fundaram no Novo Mundo e que foi, até 1763, a capital, a maior cidade do vice-reino, Salvador, na Baía de Todos os Santos. A imagem da antiga capital, ela não podia ser mais deslumbrante. Observada do mar, ela surgia disposta no declive de uma falésia alta e íngreme. Na cidade de Salvador, como era então conhecida, ou na cidade da Bahia, designação usada na correspondência oficial, mas também pelo povo, a vegetação tropical se impunha ao mesmo tempo que o solo vermelho combinava com o telhado das casas, ornado pelo incessante movimento dos embarques.
Dizia o viajante Vilhena, em 1802, que na sua maior largura poderá ter a cidade 400 para 500 braças. Já um outro testemunho de William Dampier, no início do século XVIII, menciona a existência de 2.000 casas, ruas principais grandes, pavimentadas, passeios públicos, jardins. Referia-se ainda a igrejas soberbas, a belos edifícios de 2 ou 3 andares, sobrados ao estilo de Portugal. O entusiasmo inicial, porém, deve ter arrefecido ante a recepção tímida que aguardava a corte em terra. Só tomar um gole d'água aqui. Assim que soube da notícia de que pela primeira vez uma família real europeia iria pisar no solo americano, bem que o governador da Bahia, o Conde da Ponte, tentou correr atrás do prejuízo. Receber, sem aviso prévio, parte da esquadra real era surpreendente e não era nada fácil. Afinal, junto com o príncipe, vão adentrar na Bahia 3 navios, um deles de escolta inglesa. No dia seguinte à chegada, a família real, tirando Dona Maria I, que estava muito adoentada dos nervos, como falavam na época, ela estava convencida de que tinha chegado no inferno e ela gritava dos aposentos dela que o diabo não iria levá-la. Os nobres desceram em terra firme, enfrentaram o sol escaldante do verão tropical e as reações surgiram imediatamente. Para a população local, parecia estranha aquela comitiva feita de nobres e reis vestidos de maneira apropriada para o inverno europeu que estava chegando perto quando eles saíram de Lisboa. A corte também estranha as ruas de Salvador, estreitas, sujas, mal calçadas, cheias de gente vendendo de tudo: fruta, salsicha, chouriço, peixe frito, azeite, doce, cães, porcos, aves domésticas espalhados. Como a sarjeta corria no meio da rua, os detritos eram ali atirados, direto das lojas, direto das casas, servindo de alimento para os animais de rua. Não que a paisagem urbana de Lisboa fosse radicalmente diferente, mas o conjunto por certo era. No lugar das cores suaves das amendoeiras em flor, que tomavam conta de Portugal naquela época, o que se via era uma paisagem frondosa com cores exuberantes, palmeiras com seus frutos, flores coloridas, a mistura do cheiro dos quitutes preparados com azeite de dendê misturado com o cheiro de marisia. Mas o que mais espanto causou, segundo os relatos da época, foram os negros escravizados. O modo como os africanos eram tratados, a naturalidade com que eram dispostos, chocavam até olhos acostumados com cativeiro, como eram os olhos dos portugueses. Não era raro ver os cativos serem açoitados nas ruas, transportando cargas desproporcionais ou levando nos ombros liteiras e cadeirinhas onde se acomodavam senhoras de pele branca protegidas por cortinas de cambraia. A presença escrava dominava o espaço urbano com as suas práticas religiosas herdadas da África e traduzidas no território brasileiro, com as suas comidas feitas e vendidas na rua, com as suas formas de sociabilidade e de comunhão. Desde o século XVI, desembarcaram em Salvador mercadorias importadas e ali se realizava o comércio lucrativo negreiro. Por aquele porto chegavam, no começo do século XIX, grandes levas de escravos que, apesar de proibidos desde 1767 de entrar na metrópole, continuavam a ser a principal mão de obra no ultramar. Pela Bahia, assim como pelo Rio de Janeiro, pelo Recife, Portugal mantinha grande parte das suas relações com a África. Trocas comerciais e culturais se faziam entre as regiões. A África recebeu e africanizou a rede, a mandioca, o milho, enquanto que o Brasil fazia seus o dendê, a pimenta malagueta, a panaria da costa. Aí estariam, nos termos de Pierre Verger, o grande estudante da africanidade na Bahia e do candomblé, os africanos do Brasil e os brasileiros da África, uma consequência do fluxo e refluxo do tráfico de escravos. O espetáculo visto dos réis do chão era definitivamente distinto, passando a certeza de que ali estava um novo mundo. E para tirar a má impressão inicial, nos dias em que a corte permaneceu em Salvador, não faltaram cerimônias litúrgicas em igrejas repletas de ouro e de jacarandá, nem visitas aos notáveis da terra. Foi ali em Salvador, no dia 28 de janeiro, sem a presença dos ministros e conselheiros, que Dom João assinou
a primeira medida régia na nova sede do Império Lusitano, a Carta de Abertura dos Portos às Nações Amigas. A partir de então, ficava permitida a importação de todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios estrangeiros das potências que estivessem em paz e harmonia com a coroa de Portugal, ou então em navios da metrópole. Os gêneros molhados, vinho, aguardente, azeite doce, pagariam o dobro dos direitos a que estavam sujeitos antes da chegada da corte. As outras mercadorias, os gêneros secos, pagariam imposto de 24% sobre o seu valor. A abertura dos portos às nações amigas é o fim do pacto colonial. Aqui, o Brasil vai deixar de ser colônia. A abertura dos portos representa uma decorrência inevitável. Da metrópole, que estava ocupada pela França, já não saíam mais mercadorias necessárias para a vida no Brasil. Aqui no Brasil, tudo era importado. Tampouco se teria para onde remeter os bens que são produzidos aqui. Vai mandar para onde? Tem que mandar para algum lugar. Além disso, havia um país especialmente favorável a essa medida. Na verdade, o maior beneficiário, que era a Inglaterra. Na época, a única nação amiga de Portugal. O contexto não poderia ser mais propício para a Inglaterra, uma vez que o comércio brasileiro se abria precisamente quando a maioria dos mercados tradicionais estava se fechando para a Grã-Bretanha graças ao bloqueio continental de 1806. Esse fato levou os comerciantes ingleses a exportarem uma grande quantidade de mercadorias para o Brasil, muito acima da nossa capacidade de absorção. E assim, vão chegar gêneros de boa qualidade, mas que não eram muito coerentes com os hábitos brasileiros de consumo e outros que eram completamente impróprios. É o que está no slide aqui do termo bugiganga. São famosas, por exemplo, a referência às entradas de patins de gelo aqui no Brasil, espartilhos de barbatana de turbarão para senhoras, bacias de cobre para o aquecimento de camas, como se precisasse aquecer, cobertores grossos de lã, instrumentos de matemática. Vão chegar também carteiras e porta-notas numa terra onde não existia papel moeda e onde os homens que dispunham de bens nem carregavam dinheiro. Quem carregava o dinheiro era o escravo. Nada como a criatividade. As bacias, depois de furadas, vão ser aproveitadas como escumadeiras nos engenhos de açúcar. Os cobertores eram usados na mineração para reter entre as suas malhas as partículas de ouro. As lâminas dos patins vão ser transformadas em trincos de porta. Muita gente vai cortar a mão, inclusive, por causa disso. Mas essas práticas não foram suficientes para dar vazão às mercadorias da Inglaterra. O mercado ficou abarrotado de produtos que só vão ser escoados depois de uma série de astas públicas e de vendas facilitadas. O resultado imediato da decisão régia foi que o comércio britânico se firmou com o Brasil, se intensificando ainda mais depois da assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, em fevereiro de 1810, que reduziu os impostos sobre os produtos da Inglaterra e os tornou mais competitivos que qualquer outro país, inclusive de Portugal. Olha aí a taxa de imposto. Trocando em miúdos, esse tratado, fixando que as exportações inglesas entrariam no Brasil com uma alíquota de 15% do valor, enquanto que as portuguesas pagariam 16% e os outros países 24%, representava o preço pago pela metrópole a Grã-Bretanha pelo auxílio que dela recebera na fuga da família real. Apesar das cláusulas mencionarem uma reciprocidade, ela não existia, porque sobre as mercadorias portuguesas recaíam mais impostos do que sobre aquelas que vinham da Inglaterra. Uma diferença que é pequena na porcentagem, mas é grande na simbologia. As determinações do Tratado Comercial de 1810 foram complementadas pelo Tratado de Paz e Amizade, que previa vantagens aos ingleses na hora da compra e do corte de madeira, proibia a introdução da Inquisição na colônia brasileira e estipulava uma abolição gradual do tráfico negreiro. Primeiro momento que o Brasil promete que vai acabar com o tráfico é no Tratado de Aliança e Amizade, ou de Paz e Amizade, em 1810. É o primeiro momento que o Brasil promete que vai acabar com a escravidão. O governo do príncipe regente procuraria, ainda em Salvador, organizar a colônia americana como sede. Então vamos mergulhar nisso. Entre condecorações e medidas administrativas de rotina,
Dom João tomou atitudes até então inéditas, pelo menos para uma colônia de Portugal. Ele vai, por exemplo, conceder uma licença para que fosse criada a Escola de Cirurgia, que vai ser instalada no Hospital São José, em Salvador, em 1808. E ele também vai criar a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Hospital Militar e da Marinha, no Rio de Janeiro. Dessas escolas vão se originar, já na época do Império, as nossas primeiras escolas de medicina. A colônia precisava de especialistas na área, porque a política de Portugal era concentrar todo o ensino superior lá. Agora já não pode mais, vai ter que trazer para cá. O que vai acontecer? Você tem uma falta crônica de médicos no Brasil colônia, e o que tem aqui eram boticários, cirurgiões barbeiros, curandeiros, herbalistas, que entravam em conflito com o saber científico que era, em boa parte, ensinado pela galera que se formava em Coimbra. A metrópole proibia a existência de escolas superiores no Brasil, o que é muito diferente da Espanha. A Espanha tinha uma política cultural que liberou ensino superior desde o século XVI, nas colônias deles. De oficial até então, tudo que a gente tinha era aula de artilharia e de arquitetura militar. E uma aula régia ou outra avulsa, principalmente com curso de filosofia, latim, retórica, matemática. Tirando isso, o ensino era todo controlado pelas ordens religiosas, nos seminários e nos conventos. As medidas significaram, portanto, uma reviravolta na política local, já que até então a produção e o comércio de manufaturados eram exclusividade de Portugal. Por outro lado, e para provar uma atitude tendente às novas aberturas, o regente permitiu ainda a instalação na Bahia de manufaturas e indústrias de vidro, de pólvora e de moagem de trigo. As promessas eram muitas, porém, e apesar dos esforços dos baianos para que a família real permanecesse por lá, e apesar do empenho do governador, o filho da puta do Conde da Ponte que eu odeio, que ele não perdia a esperança dele de ver a cidade novamente como capital, não adiantou. Em 26 de fevereiro, a esquadra levantou âncoras, deixou a Baía de Todos os Santos, prometendo que lá mandaria erguer um luxuoso palácio. O príncipe se mantém firme, abre mão da famosa hospitalidade baiana e ruma para o destino final naquela viagem. Tem uma anedota que eu conto enquanto me preparo para começar a falar do Rio de Janeiro, que nós cariocas só nos preocupamos com o Rio mesmo, que diz que quando a corte chegou, deu piolho na viagem, então as mulheres desceram da embarcação carecas. E a população brasileira, a galera da Bahia, achando que mulher careca era a nova moda da Europa, todo mundo cortou o cabelo e ficou. Sim, ficaram igual o mini craque do Ronaldinho. Todo mundo. Gente, sou eu. Não é possível. Maravilhoso. Todo mundo raspou a cabeça achando que era a nova moda europeia. Que merda. Sensacional. Alguma dúvida até aqui? Abertura dos portos, tratados desiguais de 1810? Professor, você pode retomar quais foram as matérias que eram ensinadas aqui no Brasil antes da coroa chegar? Posso citar sim. Antes da coroa chegar, o que você tem aqui no Brasil, basicamente, eram aulas de artilharia e arquitetura militar, e você tinha uma ou outra aula avulsa. Você tinha um curso de filosofia, de latim, de retórica, de matemática. Mas, em geral, a educação era feita pela igreja nos conventos e nos seminários. Ok, obrigada. Nada. A história, ela só é previsível quando a gente vê ela de longe. De perto, tudo é muito confuso. E vocês estão vendo isso agora. Vocês estão vivendo a história enquanto ela está acontecendo. Não é tão gostoso quanto estudar, né? Viver a história enquanto ela rola não é tão gostosinho assim. Pelo menos... É uma merda. Opa, meu pai do céu. Mas, pra galera naquele momento, pro vice-rei do Brasil, o Conde dos Arcos, a questão estava mais confusa ainda. Quando, em outubro de 1807, ainda tentando aplicar uma política de neutralidade, Dom João tinha decidido fechar os portos à Inglaterra, o Conde dos Arcos estava com medo inacreditável da Inglaterra querer atacar o Brasil. Então, lá da metrópole, foi enviada uma ordem para que Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro tivessem prontos para se defender militarmente de um eventual ataque britânico. E aí, em janeiro de 1808, o Conde dos Arcos, o vice-rei brasileiro, ele publicou um edital com as medidas necessárias para tentar enfrentar uma tentativa de invasão. Só que aí, 3 dias depois, ele descobre que não só não vai ter invasão da Inglaterra, como os ingleses estão ajudando os portugueses a virem para cá,
os franceses invadiram Portugal e tudo vai mudar. O cara ficou maluco. Ele, caraca, mudou o inimigo, vou ter que mudar as providências a serem tomadas. O que eu faço agora? Vou ter que preparar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro para receber a corte e se tornar a nova sede da monarquia. Não era uma tarefa pequena não, gente. No começo do século XIX, o Rio de Janeiro não passava de uma cidade bizonha. O núcleo do Rio era limitado por 4 morros. O Morro do Castelo, o Morro de São Bento, o Morro de Santo Antônio e o Morro da Conceição. O ponto central do Rio ficava ali na proximidade do Morro do Castelo, que servia de praça de defesa durante a formação da cidade, e é a partir do Morro do Castelo que o núcleo urbano inicial do Rio se espalhou pelas 4 freguesias, a Sé, a Candelária, São José e Santa Rita. O Rio não tinha mais do que 46 ruas, o Rio tinha 4 travessas, 6 becos, 20 campos ou largos. As ruas eram de terra batida, eram desniveladas, eram esburacadas, eram cheias de poça, detritos, brejos, mangues. Boa parte do movimento de expansão se deu no sentido de domar as águas. O Rio de Janeiro é um mangue a céu aberto. A Barra era só pântano. Tanto é que quando chove muito lá na Barra e no Recreio, dá até jacaré. Entretanto, nos arredores do Morro do Castelo, em frente ao mar, onde ficava o Largo do Paço, a cidade parecia diferente. O lugar se chamava antes Terreiro do Ó, depois o Terreiro do Polé. Passou a ser conhecido como Largo do Carmo, quando ali foram construídos a igreja e o convento dos Carmelitas. No século XVII, mandou-se erguer a Casa da Câmara e da Cadeia, a Fazenda Real. Vão se instalar os armazéns reais, a Casa da Moeda, que vão ser reformados, vão ser ampliados quando o Rio se torna a grande capital. No século XIX, o largo foi calçado. Vai ser introduzido no Largo do Carmo um chafariz, que existe até hoje, seguindo um desenho enviado de Lisboa por Carlos Mardel, o arquiteto mais importante de Portugal. Depois vai ser substituído por um outro chafariz esculpido e entalhado por um brasileiro, o mestre Valentim. Não obstante, o Rio de Janeiro deixava a desejar como a capital da colônia. Uma monarquia se apresenta também pelos seus monumentos e palácios. E nesse quesito, o Rio tinha pouco a oferecer, com uma única exceção. Ainda no século XVIII, a Ordem Terceira do Carmo edificou, em frente ao largo, uma igreja e um hospital extremamente vistosos para os moldes da região. O prédio tinha lá a sua elegância e, apesar da proibição de denominá-lo palácio, era uma ordem da residência real, só pode chamar de palácio o lugar que o rei está, ele se tornou conhecido como o Paço dos Governadores, depois o Paço dos Vice-Reis. Ao lado do paço vai ser construído um cais, encantaria lavrada, 3 escadas e uma rampa de acesso ao mar. Ao lado ficava a Rua Direita, hoje Rua 1º de Março. A mais vasta, a mais bela, a mais palpitante artéria da cidade, irregular e torta, apesar do nome de Rua Direita. Era onde acontecia um comércio local com as suas regras que incluíam largos períodos para soneca depois do almoço. O Rio de Janeiro era uma aldeia sonolenta que foi acordada pela chegada da corte. Professor, Fala. nesse Morro de São Bento é onde atualmente tem aquela escola de São Bento? Porque eu tô muito perdida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essas citações aqui para vocês. Eu acho que fica melhor para a galera reconhecer. O Morro de São Bento, ele é um acidente geográfico do Rio de Janeiro. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. É onde tem um mosteiro. Eu fui lá. Ah, então você sabe onde é. É onde tem... por isso que eu perguntei mesmo, eu lembrei do nome. Sim. Eu tava pegando aqui algumas imagens, só que eu só encontrei imagem do interior do mosteiro. Eu não encontrei imagem do morro em si, imagens históricas. Tem uma pintura só do Morro de São Bento, historicamente falando. Mas enfim, é onde fica o mosteiro atualmente. Lá é maneiro. Essa aula é uma aula que é ideal de dar com vocês na rua, né? A gente não pode. O ideal é a gente sair e eu ir mostrando ponto a ponto. Ó, era aqui que funcionava tal coisa, era aqui que era tal parada. Mas enfim. O Conde tinha uma trabalheira para fazer e ele começou a preparar o Rio de Janeiro para a chegada da corte. A Casa da Câmara e da Cadeia foi esvaziada e reformada. Tiraram as grades, abriram portões para a entrada de carruagens. Construiu-se um passadiço
ligando o paço do vice-rei à casa da Câmara e da cadeia para que a família real não sujasse o pé nas ruas lodosas do Rio. Foi decretada a lei das aposentadorias, intimando os proprietários dos melhores prédios nas imediações do palácio a irem embora e deixarem o palácio livre para dar abrigo a fidalgos, militares, negociantes e funcionários que viessem com a corte. As moradias escolhidas, elas eram desocupadas por meio de um processo sumário. Na fachada do prédio escreviam-se a giz as letras PR. O sentido oficial era Príncipe Real, mas na língua do povo as duas letras adquiriram o significado de ponha-se na rua, ou então prédio roubado. Preocupado igualmente com a alimentação, o Conde dos Argos mandou aos governadores de São Paulo e Minas que enviassem mantimentos. Embora enfrentando as adversidades de um local famoso pela comida minguada, ele providenciou um cardápio que continha alimentos conhecidos dos europeus e algumas novidades. Carne de vaca, carne de porco, carne de carneiro, carne de aves. Eu como carne, mas é impressionante como nós somos uma espécie babaca. A gente, em vez de se contentar em comer uma carne só, a gente quer comer todos os animais do reino animal. Né? Olha a iguaria, carne de iguana. Eu fico puto quando a galera chega e fala assim, comi carne de não sei o quê. Aí eu pergunto, qual é o gosto? Aí a pessoa vira e manda, é tipo galinha. É tipo gosto de frango. Eu falei, então por que você não comeu frango? Por que você não foi naquela porra da padaria com o frango rodando lá bonitão e comeu aquela porra? Tinha que Sempre matar falam isso. Já percebeu? Qualquer carne diferente, a pessoa vira e fala assim: ah, parece frango. qualquer uma. Sim. Parece frango. Carne de coelho. Ah, é tão macia, parece um frango mais macio. Depois, então, pega o frango e deixa ele descansando na quentura do Rio de Janeiro, que ele vai ficar macinho. Porra. Mas, enfim. Carne pra cacete, uva, pêssego, goiaba, banana, cará, batata doce, milho, mandioca, feijão, todo mundo com fome e eu falando isso tudo. Mas não bastava pensar só na subsistência. Junto com as questões do estado e do estômago, era preciso buscar proteção divina e também dar espaço para festa. Aqui no Brasil, tudo tem que ter festa. Então, é decretada uma farta programação perdão, de festas religiosas e civis que incluíam a iluminação do Rio de Janeiro por 8 dias consecutivos, danças, diversões populares. O povo ansiava não só pela procissão, pelo Tedeum, pelas alegorias e janelas enfeitadas, como também pelas touradas, pelas cavalhadas, pelos foguetórios, pelas récitas, conjuntos musicais e danças, o que era muito comum na época. A novidade foi que dessa vez a cerimônia do beijamão, quando os fidalgos demonstram fidelidade ao governante, não se endereçou ao vice-rei, mas sim ao próprio príncipe regente. Se antes o vice-rei recebia os cumprimentos, se o retrato do regente surgia no lugar da pessoa como sinal da presença simbólica da autoridade dele, da legitimidade dele, agora a própria família real estaria no centro e orquestraria os rituais. Gente, foi um sufoco. No dia 20 de janeiro, o conde acordou com um aviso enviado pelo telégrafo semafórico da fortaleza, lá do Morro do Pico, na entrada da Baía de Guanabara. A esquadra real estava chegando e ele ainda não tinha conseguido terminar os preparativos. Fudeu. A agitação tomou conta da cidade, a curiosidade levou o povo a correr para a praia de Dom Manuel, nas cercanias do porto. Alguns vão subir o Morro do Castelo, o Morro de São Bento e o Morro da Conceição, todo mundo querendo assistir o espetáculo que vinha do mar. No final daquela tarde, as 7 embarcações portuguesas fundearam, acompanhadas de 3 barcos ingleses. Para decepção de todo mundo, só as 2 irmãs da rainha, Dona Maria Benedita e Dona Maria Ana, e 2 infantas, Maria Francisca e Isabel Maria, tinham chegado. Os navios se desagarraram na tempestade e eles foram direto para o Rio, não descobriram que o navio do príncipe tinha ido para a Bahia primeiro. As princesas, sem entender nada, foram convidadas a desembarcar, mas não aceitaram. Não se desse em solo novo antes da rainha e do príncipe regente. Elas vão ficar dentro do navio por 1 mês. Só vão descer 1 mês depois, quando receberam a notícia de que Dom João e Dona Maria estavam são e salvos na Bahia e que daqui a pouco iam chegar no Rio. Assim, finalmente, no dia 7 de março, a galera chegou no dia 20 de janeiro.
Eles vão ficar lá dentro da embarcação até o início de março. No dia 7 de março de 1808, a porta no Rio de Janeiro, a parte mais reluzente da corte portuguesa. A cidade literalmente parou. Residências, lojas, repartições públicas vão fechar. Tão logo foi avistada no horizonte a esquadra real, é dado sinal para o início das homenagens. Nas igrejas, os sinos repicavam. Nas ruas, foguetes explodiam. Embarcações no porto e fortalezas na terra estavam engalanadas com bandeiras, flâmulas, galhardetes coloridos, e era de ensurdecer o barulho das várias salvas de canhões seguidas por tiros de fuzis. Não se estranharia se os cansados homenageados tivessem se apavorado pensando que a guerra tinha estourado. Mas naquele caso, o barulho era para anunciar a festa. E nem bem a frota aportou, começaram as homenagens a Dom João e a Dona Carlota Joaquina. Mais feliz era a fidalguia de Portugal, que recém-chegada reencontrava familiares e amigos que eles acharam que tinham ficado para trás. O padre Perereca, grande fonte que a gente tem dessa época, ele era chamado de Perereca porque ele era muito magro e ele tinha o olho esbugalhado. Ele vai testemunhar com seu entusiasmo laudatório os momentos do desembarque. A família real, porém, não desembarcou naquele dia. As solenidades determinadas pela Câmara tiveram que esperar até a manhã seguinte, quando finalmente os viajantes já estavam refeitos da longa jornada. É coisa de diva. Você não vai descer, você vai esperar para poder descer só na hora certa. Você não vai chegar no meio da galera. Você tem que fazer eles te esperarem, eles ansiarem pela tua chegada. Vê se a Beyoncé começa algum show na hora. Vê se Dom João, a Beyoncé portuguesa, vai descer da embarcação na hora correta. Claro que não. Ele só vai descer no dia seguinte, às 4 horas da tarde, tomando o bergantim que levaria a família real para a terra. Dona Maria continua se recusando a descer e continua gritando que o diabo não iria levá-la porque Deus estava do lado dela. Era hora do povo encontrar, ao vivo, personagens que só eram vistos, e folhetos, gravuras e moedas. Os membros da corte são recebidos pelo Senado, pelo clero, pela nobreza da terra, todo mundo vestido com a melhor roupa, todo mundo com a melhor peruca. Não obstante, se havia expectativa de ver um casal altivo, com manta de púrpura e arminho, essa perspectiva foi frustrada. Dom João era baixinho, rosto comprido, testa larga, olhos arregalados, lábios carnudos, queixo caído terminando numa papada sensacional, barrigão proeminente, coxas grossas, ar tímido. Carlota Joaquina também, baixa, angulosa, ossuda, lábios finos, encimados por um buço leve, uma bigodeira sensacional, algumas verrugas no rosto, uma mandíbula saliente, andava meio manca e tinha os olhos marejados de lágrima. Entretanto, decepções seriam postas de lado, uma vez que o cerimonial não podia mais esperar. No altar em frente ao cais, armado especialmente para a ocasião, aspergiu-se água benta na família real, acendeu-se incenso e a Santa Cruz foi oferecida a Dom João para que ele a beijasse. Depois, formou-se um cortejo composto de autoridades, civis, militares, religiosos de várias ordens, que vai seguir a pé até a Igreja do Rosário, a catedral da cidade. O percurso coberto de areia branca e folhagem aromática. Janelas e varandas ornadas com colchas de damasco ou seda lançando flores sobre o préstito. Na Rua do Rosário, num grande coreto, se entoaram hinos em louvor ao príncipe, que se convertia rapidamente na realeza do Brasil. Tal qual de um coro de torcida organizada, das ruas partiu o refrão: viva o nosso príncipe, viva o imperador do Brasil. Termina a cerimônia litúrgica, o príncipe regente e a família deixam a catedral e se dirigem ao Paço Real. No Largo do Paço são erguidas luminárias com alegorias cenográficas feitas de madeira e iluminadas por milhares de lumes em copos de diversas cores, encimados por uma balaustrada repleta de versos de Virgílio. No centro, as armas de Portugal, dispostas no interior de uma esfera, servindo de apoio às armas do Senado da cidade do Rio de Janeiro. Era a representação da União. A América, agora, é a sede do Império Lusitano.
Toda a simbologia, toda a representação era a demonstração da mudança. É bastante interessante a gente perceber como que no dia da chegada o Rio de Janeiro já estava se anunciando. Chegou, está na hora de mobiliar a Casa Nova. O regente, logo que pisou no Rio, ele deve ter notado o esforço que seria necessário para dar ares mais palacianos à nova capital. Deixou para trás palácios como o de Mafra, seu preferido, Palácio de Queluz, que era a residência de Dona Maria Louca, que agora vai ter que se acostumar com uma habitação menor. Mas se não há rei sem palácio, o jeito era adaptar. Dom João, Carlota Joaquina e seus filhos ficariam acomodados no Paço dos Vice-Reis, que agora virou Paço Real, no Largo do Carmo. O prédio do lado, onde antes estava a Casa da Cadeia e do Senado, vai ser incorporado ao paço e vai ser ocupado pela criadagem. Por conta da dimensão pequena do palácio, Dona Maria vai ser hospedada no convento das Carmelitas. E aos religiosos se transferem e vão para o Seminário da Lapa. Agora o convento é a casa oficial de Dona Maria. Mas o príncipe não tardou a mudar de morada, ele vai se instalar longe da mulher, ele já não estava mais numa relação boa com ela, então ele vai se colocar numa casa de campo em São Cristóvão, nos subúrbios da cidade. Ele dizia que ele queria ficar em paz para poder pensar e para poder governar. Para os fidalgos, para os funcionários, para os militares que não tinham onde se estabelecer, ou para aqueles que continuavam chegando, a galera continua requisitando casa e expulsando moradores. Alguns proprietários locais tentavam se defender, mas não tinha jeito. A fúria da população se virou contra personagens de segundo escalão. Enquanto isso, haja moradia para aqueles que apareciam e que se juntavam aos 60 mil habitantes do Rio de Janeiro. O nosso foco aqui agora é tentar entender o que mudou com a chegada da família real, que é a parada que mais cai, é a parada que mais é necessário entender. Além de toda a burocracia que vai ser montada, vários ministérios diferentes, as instituições que existiam em Portugal vão ser transplantadas para o Brasil. A ideia era criar uma nova sede, tomando a administração de Lisboa como um espelho. Então o governo ele começa a instalar áreas estratégicas de atuação. Segurança e polícia, justiça, fazenda, área militar. Claro que não vai começar do zero, né? Você já tinha uma base ali. Mas novas instituições vão ser criadas. No Brasil, a estrutura judicial, por exemplo, ela já contava com o Tribunal da Relação, que era vinculado à Casa da Suplicação, que era uma espécie de superior tribunal da época. A própria Casa de Suplicação vai ser instalada no Rio de Janeiro. Então, eu tenho o Superior Tribunal sendo instalado aqui. Outros antigos tribunais vieram também na bagagem. O Desembargo do Paço, a Mesa de Consciência e Ordens, enfim. É uma mudança completamente institucional. Vai ser criada aqui também a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, cujo símbolo é exatamente o mesmo símbolo da Polícia Militar até hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui o símbolo, para vocês verem exatamente do que eu estou falando. Porque esse símbolo é exatamente o mesmo símbolo que a Intendência de Polícia vai utilizar aqui no Rio de Janeiro. Ó, só para provar e não dizer que eu estou sendo grosseiro com a Polícia Militar, tá aqui, ó, a representação do que eu estou falando. Assim que eu conseguir abrir, consegui. Ó, se liga na imagem. Tá aparecendo aí, não? Olha aí o símbolo. Se liga. A coroa... Recebi notícia da Sociedade Militar. Óbvio que não. A coroa... Essa imagem não tá muito boa. Deixa eu tentar separar só a imagem aqui. Tá pequenininha, mas dá pra ver. A coroa real, 1809, a data da criação, as armas cruzadas, de um lado um ramo de café, do outro um ramo de cana, se não me engano, que era para mostrar que a polícia ela é criada para defender a coroa e a riqueza. Claro que só na época, né? Hoje em dia não. Hoje em dia ela trabalha muito para defender a população. Vocês viram o caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, que está parando o país? Sim.
Eu não consegui ver o vídeo, só vi a imagem. Também não, só vi a imagem. E não, eu não Não faço tem estômago. também não. Não tenho questão. Não faço questão. Para quem não sabe, o homem negro mais uma vez morto, sufocado, mesmo depois de já ter se rendido, porque afinal de contas, racismo é a realidade cotidiana, é a realidade do dia a dia. Vamos falar da tintura de civilização? O que estava acontecendo era realmente novo. Não tinha como haver sido imitado. A colônia tinha se transformado na sede da metrópole. Foi se produzindo, então, uma enxurrada de documentos para concretizar essa inversão. Decisões, legislação, etc, etc, etc. A saída para poder produzir tantos documentos é a criação da imprensa real ou da imprensa régia no dia do aniversário de Dom João. A imprensa régia, ela tinha a obrigação de publicar a documentação oficial e ela também censurava publicações que eram contrárias ao governo, à religião e aos bons costumes. A censura fez parte da criação da imprensa real. Mas a imprensa régia, ela já nasceu com trabalho atrasado. Para dar uma noção do acúmulo, basta dizer para vocês que até 1822 foram publicados mais de 1.400 documentos oficiais. Mais pequenas brochuras, folhetos, opúsculos, sermões, obras científicas e literárias, matemática, história, filosofia, teatro, romance, tudo era imprimido ali desde que tivesse passado pela peneira da censura. 720 livros até o ano da independência. Além disso, a cada aniversário, natalício, exéquias, ou fosse qual fosse a comemoração, montanhas de papel eram impressos. Dos prelos da imprensa régia saiu o primeiro periódico brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Então agora se lê, agora se publica a ideia da leitura. Eu tenho periódico, eu tenho informação. A gente vai ter um banho de civilização. Que outras medidas vão ser tomadas? Vamos construir um horto botânico nos moldes do que existia em Lisboa, no Paço da Ajuda, onde se realizavam experiências e se colecionavam exemplares. O similar brasileiro, que ficava ali no Parque da Lagoa Rodrigo de Freitas, hoje o Jardim Botânico, é desenvolvido como uma área de aclimatação e ostentação de especiarias e plantas de proveniência exótica. Ali se semearam pés de cravo da Índia, pimenta do reino, cana caiena, árvores de cânfora, canela, cinamomo, noz moscada, e entre as frutíferas, a fruta-pão, a fruta de conde, mangueiras, jaqueiras, jambeiros, caramboleiras e amoreiras. Das Antilhas, Dom João manda comprar a palmeira real que ele vai plantar com as próprias mãos. Também em 1810 começa a experiência da cultura do chá, com plantas importadas de Macau, para cujo trato se acertou a vinda de uma colônia de cerca de 200 chineses. Em 1819, com o nome de Real Jardim Botânico, o Parque da Lagoa Rodrigo de Freitas é anexado ao Museu Real e é aberto ao público. Também vai ser inaugurada uma escola de artes, ciências e ofícios e também vai ser criado o Museu Real mediante decreto de 1808, o museu que vai ter a função de estimular os estudos de botânica e de zoologia no Rio de Janeiro. O museu não possuía acervo e, para isso, Dom João vai abrir uma pequena coleção que ele próprio vai doar. Uma coleção de peças de arte, gravuras, objetos de mineralogia, artefatos indígenas, animais empalhados, produtos naturais. Em meio a esse conjunto de medidas, vai ser aberta também a Real Biblioteca. A conhecida e valiosa livraria dos Bragança não ficou em Portugal. Perdeu a primeira viagem em 1807, mas chegou logo depois, em 3 levas diferentes, tornando acessível ao público finalmente em 1814. Para sustentar a presença e o aparato da corte, das repartições, dos funcionários, os habitantes tiveram que pagar um bom preço. A metade do dinheiro circulante em Portugal e os 80 milhões de cruzados em ouro e diamante que vieram nos baús da família real não deram nem para o começo. O próprio Banco do Brasil quase que apenas custeava a despesa da família real, tribunal, pensão, soldo que tinha que pagar. Os encargos eram pesados, a insatisfação popular crescia. Para piorar,
não dava para esconder o desperdício praticado na Casa Real. A despesa da hucharia se tornou um símbolo de esbajamento. Note-se a modesta ração diária ingerida pela aia do neto de Dom João, o infante Dom Sebastião, que comia 3 galinhas, 10 libras de carne de vaca, meia de presunto, 2 chouriços, 6 libras de porco, 5 de pão, meia de manteiga, 2 garrafas de vinho, 1 libra de belas, 1 de açúcar, café, fruta, caramba. O Paço consumiu, no ano de 1818, 620 aves diferentes. Se o Brasil lucrava politicamente com a vinda da corte, o preço a se pagar era alto. Os impostos subiram, a máquina se agigantava. A construção imperial tinha muito de retórica política. A coroa estava tentando ostentar para poder desfazer uma imagem negativa de fuga, de covardia. Eles queriam mostrar grandeza, mas no afã de mostrar grandeza, acabaram metendo os pés pelas mãos e gastando mais do que aquilo que eles traziam. Mas chega de falar de tanto detalhezinho, já dei detalhe demais. Vamos agora ser mais objetivo para minha voz poder aguentar até o final. Se eu estou falando de todos os gastos, é importante fazer um comentário político. Porque, ó, símbolozinho do Banco do Brasil aí. Galera que é mais liberal chega até a se coçar, querendo ver o símbolo do Itaú. O símbolo do Itaú só serve para eu jogar bomba em cima. Estejam avisados. Não, como tá gravando, vai pro YouTube. Não literalmente, jamais. Coquetel Molotov. Olha aí. Muito bom, muito bom. Então, a chegada da corte, ela vai trazer uma mudança total no dia a dia do Rio de Janeiro. A cidade, ela muda completamente. Eu vou ter iluminação pública usada com óleo de baleia e por isso as baleias vão sair daqui de perto. Eu vou ter no dia a dia das ruas, como bem mostrou Debré, uma realidade de uma população escravizada cada vez mais abundante. A escravidão vai aumentar no século XIX. A gente vai ter um número de escravos chegando aqui inacreditável. Festas, folguedos, aparições públicas, enfim. O Rio de Janeiro se torna um outro local e essa mudança é uma mudança que você não pode deixar de acentuar em qualquer questão que você fizer. Mas, para a gente se encaminhar para uma reflexão mais geral e para um pensamento mais final, eu vou abandonar a leitura mais detalhista e eu vou abraçar uma leitura mais de análise, mais geral, para a gente poder, de fato, se perguntar qual é o impacto total da vinda da corte para cá, qual é o impacto total para a história brasileira da chegada da corte e do chamado período joanino. Não era só a mudança do Rio de Janeiro, era o Brasil alcançando finalmente o início da sua luta por independência. Se o professor Evaldo Cabral de Melo, autor de obras tão importantes, professor que foi da Federal de Pernambuco, me ouvisse falar que o início da independência do Brasil vem com o período da família real aqui, ele daria um tapa na minha cara. Ele falaria, tá vendo só como vocês cariocas acham que o mundo gira em torno de vocês? Vocês falam isso porque ele estava no Rio de Janeiro. Ele estava mudando o Rio de Janeiro. Mas e o resto do Brasil? E aqueles que não estavam dentro das recomendações e das mudanças da vinda da corte? Pois bem, é a eles que a gente vai olhar. Eu tenho algumas imagens aqui do Debré. Para quem não sabe, o Debré veio na missão artística francesa depois da queda de Napoleão, tá? Para representar o cotidiano do Rio através das suas pinturas. Do ponto de vista mais geral, além da criação do Jardim Botânico, da Imprensa Régia, da Academia de Belas Artes, Academia Real Militar, etc., Dom João vai criar também uma fábrica de pólvora que existe até hoje ali perto da descida da ponte, e ele vai aproveitar para invadir 2 territórios dos seus inimigos europeus. Ele invade a Guiana Francesa para se vingar de Napoleão e ele invade a província da Cisplatina, hoje o Uruguai, pertencente à Espanha, que estava tomada por Napoleão.
Isso aqui era Dom João se vingando. Patético, né? Napoleão invade Portugal e, para responder, ele vai ocupar a Guiana Francesa e a Cisplatina. Ridículo. Em 1815, o Brasil recebeu o título de Reino Unido de Portugal e Algarves. Por que é fundamental esse título em 1815? Porque é através dele que a gente garante a presença portuguesa no Congresso de Viena e é através dele que o Brasil começa a ser visto como o Rio de Janeiro, perdão, como capital do reino e não a colônia. Para a elite local, isso é mais um passo para a emancipação. É mais um passo para romper a condição colonial. Em 1818, a rainha Dona Maria morre e o príncipe regente é coroado rei com o título de Dom João VI. Queridos, a presença da corte portuguesa no Brasil e as realizações que eu falei aqui com tanto detalhe vão assinalar uma mudança fundamental. É algo semelhante à inversão nas relações entre a colônia e a metrópole. Ficou evidente a partir de 1808 que as ordens do Império Português passaram a ser emitidas na antiga colônia, o que coloca Portugal em segundo plano na determinação política. A consolidação do ideal emancipatório no Brasil é uma consequência sentida em médio prazo nesse novo cenário. Enquanto o Brasil via a mudança da sua face, com várias liberdades e realizações promovidas por Dom João, Portugal enfrentava uma crise grave. Depois de expulsar os invasores com a ajuda da Inglaterra, o reino português ficou sob o controle de autoridades britânicas, merecendo destaque o papel empreendido pelo Lord Beresford. Uma parcela da corte portuguesa que voltou para a metrópole, juntando a maioria da população, não aceitava mais que Dom João ficasse no Rio de Janeiro. Assim, a partir de 1818, iniciou-se uma luta coordenada por Manuel Fernandes Tomás, que na cidade do Porto criou uma associação liberal responsável por organizar uma revolução que eclodiu em 1820, a Revolução Liberal do Porto. Além de não aceitarem mais a autoridade da Inglaterra, os revolucionários da corte prepararam uma comissão que estabeleceria as mudanças importantes para reorganizar Portugal. Entre as principais medidas, podem-se citar a formação de uma Constituição liberal e o desejo de transformar o Brasil de Dom João novamente numa colônia. As medidas mostram as contradições da Revolução. É liberal internamente, mas é autoritária para com o Brasil. Nessa forma, eles exigiam a volta de Dom João a Portugal, coisa que Dom João não queria. Mas a pressão exercida pelos portugueses do reino e a possibilidade de perder o trono levam Dom João VI a voltar para Portugal em 1821. Mas ele volta e deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro, o Pedrinho. Ele fala para Dom Pedro, antes de sair, uma parada que ficou famosa. Ele vira para o filho e diz: meu filho, a autonomia do Brasil é um processo irreversível. Então, é melhor que aconteça pelas suas mãos do que na mão desses forasteiros. Tá aí a frase mais ou menos citada para você ter uma noção. É claro que, além da Revolução Liberal do Porto, aqui no Brasil, a gente vai ter também uma revolta em 1817. E é com essa revolta que eu vou concluir a nossa aula, e eu vou pedir licença para concluir um pouquinho antes do horário, que é até 11h50, eu vou concluir às 11h40, porque eu estou disfarçando aqui, mas a minha garganta está queimando, e ela já está praticamente fechada de tanto tempo que eu estou falando. Vou precisar dar um descanso a ela e molhar a minha garganta para a minha voz não acabar completamente. Eu termino a nossa aula falando da Revolução Pernambucana. Na província de Pernambuco, ideias republicanas e emancipacionistas já circulavam há muito tempo. É lá em Pernambuco que a gente vai ter a conspiração dos Suassunas, em 1801. No início de 1817, o debate das ideias vai dar origem ao movimento conspiratório. Os líderes da insurreição pernambucana, ou da Revolução Pernambucana, como ficou conhecido o movimento, se inspiram na Revolução Francesa e vão redigir o esboço de uma Constituição que garantia igualdade de direitos, liberdade de imprensa, tolerância religiosa.
decidem boicotar os produtos vindos de Portugal. Substituem o trigo e o vinho nas missas pela cachaça e pela mandioca. Eles queriam recusar tudo que vinha de Portugal, porque afinal de contas, desde que Dom João veio para o Rio, tudo que Pernambuco faz é pagar imposto, imposto e imposto, sem ver nenhuma melhoria. O sentimento anti-lusitano toma conta dos pernambucanos. E é claro, é bom lembrar, a região pernambucana ainda estava passando por uma dificuldade econômica que era o declínio da produção açucareira, que já estava lá quase um século em declínio, mas que, nesse momento, transformava Pernambuco, o engenho mais rico do passado, agora num coadjuvante da história brasileira. Uma revolta contra a alta tributação, uma revolta anti-portuguesa, uma rebelião que vai contar com o apoio de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Extremamente violenta. Tem um professor que falou uma parada que eu nunca esqueci. Ele diz: a galera do Sudeste dá aula de Inconfidência Mineira como se a Inconfidência Mineira fosse o momento mais sensacional da história do Brasil. E eles esquecem de contar para os alunos que na Inconfidência Mineira, morrer mesmo, não morre nem 10. Inconfidente morre um só. E a Revolução Pernambucana, que vai matar mais de 2.000? Por que não é citada no Sudeste como uma revolta importante? E ele está certíssimo. Entre os principais líderes do movimento, eu destaco os padres, o padre Miguelinho, por exemplo, o padre João Ribeiro, os comerciantes, os mais pobres que vão para a rua. O movimento era mais organizado que a Inconfidência Mineira, era mais organizado que a Conjuração Mineira, que a Conjuração Baiana, perdão. Consegue derrubar o governador da região. Eles vão decretar a república, eles vão botar liberdade de imprensa, eles vão acabar com os impostos, eles vão garantir a propriedade, e é aqui que a revolução acaba encontrando a sua contradição. A escravidão permanece viva. O movimento não toca nessa questão. Os revolucionários tentam apoio da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Argentina. Os revolucionários tentam trazer Napoleão para cá. Napoleão já estava exilado. Mesmo assim, eles ainda queriam que Napoleão viesse ajudar. Enfim, apesar da ocorrência de alguns conflitos entre os participantes da revolta e soldados da coroa, o resultado foi o fracasso. Dom João reage rápido, derrota o movimento. Em pouco tempo, mais de 200 pessoas são presas, muitas delas condenadas à morte, como o padre Miguelinho. Só em 1821, alguns revoltosos vão ser soltos pela anistia concedida pela corte. O Brasil está em polvorosa. O resultado vai ser, inevitavelmente, a nossa independência. Alguma questão? Algo que você quer que eu fale que eu não falei? Quando eu dou essa aula presencial, eu não dou tantos detalhes, mas eu foco mais na parte da análise. Muita coisa de análise que eu faria, eu não fiz aqui. Alguns conceitos, por exemplo, como o conceito de interiorização da metrópole, a formação das elites locais. Eu preferi seguir aqui um caminho mais São Gonçalo. Decidi seguir aqui um caminho mais de detalhe para tentar te transportar para a época e fazer você entender o impacto de 1808 para as pessoas que estavam vivendo no Rio de Janeiro ou na Bahia na época que 1808 aconteceu. A nossa próxima aula, a gente vai estudar a independência do Brasil. Eu vou dar uma olhada para a história e para a historiografia. Vamos quebrar alguns mitos, vamos ver algumas interpretações e vamos tentar entender o que de fato motivou a nossa independência enquanto país. E a grande pergunta é, nos tornamos independentes mesmo ou isso é uma parada mais na teoria do que na prática? Fica aí para o nosso próximo encontro. Alguma questão? Não. Vocês estão ouvindo esse barulho no fundo? Sim. Sabe o que é isso? Team Link, propaganda. Propaganda do iFood. Ai, meu Deus. O senhor vai poder mandar isso depois lá no grupo? Vou mandar agora o slide e o vídeo eu mando depois. Vai processar. Perguntaram já lá no grupo se eu ia gravar. Eu não respondi porque eu estava no meio da aula. Mas sim, a aula foi toda gravada e a gente vai... Rapaz, aluno é uma parada maravilhosa, né?
Eu mandei um trabalho pra ser entregue há 2 semanas atrás. Tem um moleque que acabou de me mandar. Sem falar nada. Irra. Sem falar nada. Mandou um Maravilhoso. trabalho aqui. Vai ser considerado trabalho? Vai ser considerado uma pica na cara dele, isso sim. Trabalhando pra cacete, pô, corrigindo trabalho, dando aula, sem voz nenhuma, eu me sacrificando pra dar aula, pra nego me dar uma cagada na cabeça dessa, tá fudido na minha mão. Mas enfim, já que não tem mais Empatia pelo próximo. cadê a Não empatia temos. com o professor, Não temos. trabalhador, sofredor, dando aula sem voz, cheio de câncer na garganta? Mas enfim. Que horror. Que horror, Pandemia, você fala isso professor. não. Tem que relevar. Pode falar que chama. É isso aí, bate na madeira. Deixa eu bater Câncer na na madeira aqui. Eu ia falar câncer na madeira, que horror. Não, bate na madeira, pelo amor de Deus. Bate Vai na ser madeira. ótimo esse vídeo indo pra algum lugar no YouTube, as merdas que a gente fala. Deixa eu parar de gravar, pelo amor de Deus. Gente.